Oi, pessoal. Bem-vindos à nossa aula de hoje de Ciências Moleculares e Celulares. Hoje, dando continuidade ao que nós havíamos começado, a trabalhar nas aulas anteriores, a gente vai ver a respeito de compostos que constituem as células vivas. Apesar da gente já ter estudado as características dos diferentes tipos celulares que nós temos como constituintes dos seres vivos com representantes viventes no nosso planeta, Células procarióticas, eucarióticas, características em geral de cada uma dessas células. Nós só vamos adentrar, aprofundar sobre a morfologia dessas estruturas, a funcionalidade desempenhada por cada uma delas na próxima unidade, que é a unidade 3, tá? Nós estamos agora, nessa parte da unidade 2, falando sobre a composição, a constituição molecular dessas estruturas, ou seja, quais substâncias, quais as moléculas que entram para formar membrana, citoplasma, as estruturas do citoplasma e também o que? O núcleo, Então, basicamente, a gente está trabalhando com o que a gente chama de composição química da vida, ou seja, quais os compostos, quais moléculas, quais substâncias que entram na constituição e que formam as células, tá? Então, esses compostos que nós podemos encontrar como constituinte das células, eles são divididos em dois grandes grupos. É o que a gente chama de compostos inorgânicos e o que nós chamamos de compostos orgânicos. Os inorgânicos, as moléculas que não são constituídas por carbono, E se ainda o forem, são moléculas de estrutura mais simples, de pequeno peso molecular. No caso dos compostos inorgânicos que a gente encontra nas células, a gente tem basicamente, dentro desse grupo dos compostos inorgânicos, o mais abundante como constituinte das células vivas, dos organismos, que é a água. Que nós já estudamos, em aulas anteriores. Falamos de características físico-químicas da água e a gente viu que as reações metabólicas, energéticas, para acontecer no interior das células, elas têm que estar dissolvidas em água, elas têm que estar em solução aquosa, E a água, dentre todos os compostos, é o mais abundante nas células vivas, tá? Dentro desse grupo dos inorgânicos, a gente ainda tem os minerais e eletrólitos, que é objeto de estudo da aula de hoje, tá? Os compostos orgânicos, que são os compostos de átomos de carbono, de estrutura molecular mais complexa, Nesse grupo estão incluídos aminoácidos, proteínas e enzimas, que foi o conteúdo da aula da semana passada, Ainda nós temos aí nesse grupo os açúcares, carboidratos, bem como os óleos e gorduras também, que são os lipídios, que é objeto de estudo da aula de hoje também. Temos no grupo de compostos orgânicos os ácidos nucleicos, Moléculas ácidas presentes no núcleo das células, como material genético, DNA, RNA, e por isso são chamados de nucleicos, Porque geralmente estão no núcleo, e são o centro de controle das atividades celulares e o arquivo das informações hereditárias, os ácidos nucleicos. E um grupo de moléculas orgânicas imprescindível para nossas funções metabólicas, mas que são requeridas em pequena quantidade, que são as vitaminas, que também é objeto de estudo da aula de hoje, tá? Bom, a gente vai começar então hoje falando a respeito do grupo do que nós chamamos de carboidratos. Carboidratos, glicídios ou conhecidos também como açúcares, tá? O termo mais utilizado é carboidrato porque açúcar remete sempre a uma característica da molécula ter sabor doce. Nem todo carboidrato é um açúcar, mas ele não necessariamente precisa ter sabor doce, tá? O carboidrato é o composto, a molécula orgânica mais abundante no nosso planeta, tá? Nos seres vivos, o composto mais abundante é a água. Dos orgânicos, o mais abundante é proteínas. Agora, no planeta,
Ou seja, tanto nos corpos brutos, na matéria inanimada, como nos seres vivos, o mais abundante é os carboidratos, tá? Porque a celulose é um tipo de carboidrato. E a celulose, né, constituinte de troncos, galhos de árvores, né, faz com que a gente tenha essa maior abundância de carboidratos no nosso planeta, tá? Carboidratos, pessoal, são encontrados em grãos, cereais diversos, nos farináceos, né? A farinha de trigo, ela vem a partir de um carboidrato, o amido do trigo. O polvilho é o amido da mandioca. A maisena é o amido de milho, né? Então, os pães, as massas de um modo geral, derivados das diferentes tipos de farinhas, né? São carboidratos. E ainda a gente tem muito carboidrato nas frutas, né? Uma vez que o açúcar das frutas, né, a sacarose, é também um tipo de carboidrato, né? Na base da pirâmide da cadeia alimentar, esses seriam os grupos de nutrientes que nós necessitamos em maior quantidade ao longo da nossa dieta diária, tá? Porque o que o organismo gosta de utilizar ou oxidar para produzir energia é carboidrato, tá? É só na falta do carboidrato é que o organismo vai consumir gordura ou até mesmo proteínas para obtenção de energia para realizar as funções vitais. O mais utilizado é o carboidrato, especificamente mais a glicose, tá? Nós temos três classes de carboidratos e elas vão ser apresentadas em ordem crescente de complexidade, de peso molecular, né, do tamanho da molécula, tá? Então a gente vai começar com os carboidratos mais simples, de menor peso molecular, até a gente chegar nos mais complexos, né? Os mais simples são os monossacarídeos. Aí a gente tem os oligosacarídeos, que são mais complexos do que os monossacarídeos, mas ainda assim não tem um peso molecular tão considerável. E os maiores, né, com grande quantidade de moléculas unidas para formar, são os polissacarídeos, tá? Então é monossacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos. A gente vai começar com os monossacarídeos, que são açúcares bem simples, tá? De pequeno peso molecular e os carboidratos, e assim como os monossacarídeos, eles têm na sua molécula átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então a gente fala que os carboidratos são hidratos de carbono, tá? Por que hidratos de carbono? Porque nós temos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio com o oxigênio, né, H2O, forma uma molécula de água. Então, hidrato vem de hidratação. Hidratos de carbono. Então, os carboidratos, eles têm carbono, hidrogênio e oxigênio na sua molécula, tá? Os monossacarídeos, pessoal, por serem açúcares simples, eles vão ter entre, né, no máximo 7, mas vão ter entre 3 a 7 átomos de carbono na sua molécula, tá? Por quê? Porque são açúcares simples, são os menores açúcares que nós temos, as menores moléculas, tá? Os monossacarídeos, então, obedecem a essa fórmula geral, CnH2ON, em que N seria esse número, que pode variar entre 3 e 7, né? E lembrando sempre que os carboidratos são esses hidratos de carbono, né? Então, por exemplo, se o N for igual a 3, que é o menor monossacarídeo que nós temos, seria C3, H, 3 vezes 2, 6, H6, O3. Então, um monossacarídeo com 3 átomos de carbono teria a fórmula geral C3H6O3, e que a gente chamaria de triose, tá? Ose é um sufixo que significa açúcar, e tri, um monossacarídeo, um açúcar simples com 3 átomos de carbono. Mas ele pode variar até 7. Então, esse N pode ser igual a 4. E aí eu teria C4, H 2 vezes 4, 8, O3.
Aí eu não mais teria uma triose, eu teria uma tetrose, ou seja, um açúcar, ose, esse sufixo geralmente está relacionado a moléculas de açúcar, glicose, sacarose, lactose. O sufixo ose identifica carboidratos, né? E aí, com 4 átomos de carbono, então tetrose. Só que esse N pode ser igual a 5. Então, seria C5, H, 2 vezes 5, H10, O5. Aí eu teria uma pentose, né? Nós temos importantes exemplos de pentoses, tá? Na constituição de biomoléculas. Quando a gente for estudar ácidos nucleicos, esse a gente ainda não viu. As moléculas que se encontram no núcleo das células, né, que tem como representantes o DNA e o RNA, eles têm na sua molécula bases nitrogenadas, um grupamento fosfato e um açúcar. Os ácidos nucleicos têm um açúcar na sua constituição, que são monossacarídeos de 5 átomos de carbono, ou seja, pentoses, tá? Essa pentose no RNA é a ribose e no DNA é a desoxirribose. Então, nós vamos estudar isso quando a gente vê ácido nucleico. O importante agora é vocês saberem que monossacarídeos com 5 átomos de carbono, do tipo pentose, estão na constituição, entram na molécula de RNA e de DNA, tá? O N pode ser igual a 6, então seria C6, H, 2 vezes 6, H12, O6. Seriam as hexoses. As hexoses são, dentre os monossacarídeos, os mais comuns, os mais conhecidos, tá? Exemplo, glicose, né? Que é o carboidrato universalmente utilizado para a produção de energia. Frutose, que é um dos componentes do açúcar das frutas. Galactose, que é um dos componentes do açúcar do leite. Eles são todos hexoses, tá? E por último, pessoal, nós teríamos os monossacarídeos com, teoricamente, o número máximo aqui de carbonos, que seria 7, né? Então, ficaríamos C7, de acordo com a fórmula geral, H, 2 vezes 7, 14, C7H14O7, que seria uma heptose, tá? Mas, dentre os monossacarídeos, aqueles de maior relevância são aqueles com 5 e com 6 átomos de carbono, as pentoses e as hexoses, tá? Bom, esses são os monossacarídeos, os glicídios, ou carboidratos, né? Açúcares mais simples, com 3 a no máximo 7 átomos de carbono na molécula, né? De pequeno peso molecular. Professor. Oi? Então, esse 3A7 só pode ser no carbono, o resto pode ser qualquer um, né? Estava pensando que era o total, aí agora que eu vi que era átomos de carbono. Ah, tá. Você está falando assim, se o número total de átomos da molécula seria no máximo de 3 a 7, né? É exatamente o que você disse. Esse número é só para o carbono. Então, na verdade, uma triose, ela tem 3 carbonos, 6 hidrogênios e 3 oxigênios. Então, eu teria 12 átomos, né, no total. Mas de carbono, 3. A tetrose, eu teria 4 mais 8, 12. 12 mais 4, eu tenho 16 átomos, né? Mais carbono, 4. Então, esse 3 a 7 e esse tri, tetra, penta, hex, hepta é em relação ao número de carbonos, tá? Entendi, obrigada. Por nada. Pessoal, tem mais alguma dúvida sobre os monossacarídeos? Alguma curiosidade? Bom, a próxima classe que nós temos de carboidratos são os oligossacarídeos, que já são moléculas de maior peso molecular, elas já vão ter uma complexidade maior. Eu não vou ter apenas lá 3 ou no máximo 7 átomos de carbono. Eu já vou ter algumas dessas moléculas unidas entre si. Então, a partir dos oligossacarídeos, eles serão formados por moléculas de monossacarídeos unidas entre si para formar esse açúcar mais complexo. Então, os monossacarídeos são as unidades básicas e que vão constituir os carboidratos mais complexos.
No caso dos oligosacarídeos, os mais conhecidos e que a gente tem mais importância, que nós vamos dar exemplo, são os disacarídeos. Então, disacarídeos está dentro do grupo dos oligosacarídeos, e como o nome está dizendo, eles são formados pela união de duas moléculas de monossacarídeos. Então, ali eu já vou ter alguns desses monossacarídeos unidos 2 a 2 para formar o disacarídeo, tá? Toda molécula que se une a uma outra, isso tem que se dar por meio de uma ligação. Lembram da aula passada? Um aminoácido se une a outro para formar proteína por meio de uma ligação peptídica. Aqui, a ligação é chamada de glicosídica, porque vem de glicose ou de glicídio, que significa açúcar, carboidrato, né? Então, olha lá. Os disacarídeos são os oligosacarídeos mais conhecidos que nós temos, formados pela união de dois monossacarídeos, por meio de uma ligação glicosídica. Então, por exemplo, imagine vocês que aqui a gente tem uma molécula de glicose e aqui outra. Então, uma molécula de glicose e a outra, elas são o quê? Hexoses, né? Uma separadinha lá da outra. A glicose é uma hexose. Com a fórmula geral, C6H12O6. Então, se você pegar a molécula lá, essa configuração cíclica, né, em cadeia fechada, é a forma mais estável da glicose. Então, no interior das células, ela está nessa configuração, tá? E aí, cada extremidade dessa representa um átomo de carbono. Então, aqui, ó, você sempre começa a numerar à direita do carbono, do átomo de oxigênio. Então, o átomo de oxigênio está aqui, então começa a numerar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6. Contar os hidrogênios, H12 e, se contar os oxigênios, O6. A fórmula geral da glicose, hexose, C6H12O6, tá? E a gente tem outra molécula de glicose. Se você começar a contar aqui a partir do oxigênio, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6H12O6. Bom, aqui eu não tenho um disacarídeo, porque as moléculas de glicose estão separadas umas das outras. Elas precisam se unir para formar um disacarídeo, um monossacarídeo unido ao outro, tá? Como que essa ligação se estabelece? Ela vai utilizar a hidroxila. Hidroxila é esse grupamento OH, que caracteriza uma função álcool, tá? Sempre que você tiver OH, significa que é um álcool. A ligação glicosídica ela vai se estabelecer entre a hidroxila do carbono 1 de uma glicose, né, de um monossacarídeo, com o hidrogênio também de uma hidroxila do carbono 1, 2, 3, do carbono 4 da outra molécula de glicose. Porque a gente começa a numerar o carbono a partir à direita do oxigênio, né? Então, 1 está envolvendo o carbono 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, aqui é o carbono 4. Não é o carbono o quê? Não é o carbono 1. Hidroxila, OH, com um hidrogênio, dá H2O. Então, de novo, quando essa ligação se estabelece, igual a peptídica, a liberação de uma molécula de água. Esses átomos se condensam, formando uma molécula de água. E aí, o carbono, a ligação que ele fazia com a hidroxila, ela não está mais ali. O oxigênio, a ligação que ele fazia com o hidrogênio, ele não está mais ali. Então, tem que se fazer uma ligação para estabilizar esses átomos. Então, o carbono, ele vai se ligar a quem? Ao oxigênio, para que possa compensar essa ligação que foi perdida. E aí, essa ligação aqui, ela se faz com o oxigênio, e você tem as duas moléculas unidas por meio de uma ligação glicosídica. Quando você une uma glicose à outra, você tem um disacarídeo que você chama de maltose. Glicose mais glicose, maltose, que é um disacarídeo, que são dois monossacarídeos unidos entre si, tá? Aproveitando a figura, para uma outra informação aqui importante, a glicose, quando ela está nessa forma cíclica, que é a forma que ela se encontra no interior das nossas células, ela tem duas configurações, a alfa
ou a beta. Aqui, ó, alfa e beta. Qual que é a diferença? A posição dessa hidroxila no carbono 1. Então, imagine que você traça uma linha imaginária aqui, ó, um plano imaginário assim, ó. A hidroxila, nesse plano, está, ó, abaixo do plano. E aqui, se eu traçar o mesmo plano imaginário, a hidroxila no carbono 1 está, ó, acima do plano. Então, toda vez que a hidroxila estiver acima do plano no carbono 1, configuração beta. Quando ela estiver abaixo, configuração alfa, tá? Pessoal, dúvidas sobre essa ligação glicosídica que leva à formação de um disacarídeo? Ou alguma outra dúvida que vocês tenham tido nessa parte da explicação do conteúdo? Nenhuma? Pode dar continuidade? Pode dar continuidade. Bom, pessoal, nós vimos um exemplo de disacarídeo, que foi a maltose, né? Que é formada por glicose mais glicose, unida pela ligação glicosídica. Mas nós temos dois outros exemplos importantes, tá? A maltose, pessoal, que é glicose mais glicose, né? Ela está muito presente nos farináceos, nos grãos, nos cereais, no milho, tá? Na raiz da mandioca, no cotilédone do feijão, porque a maltose ela é obtida por hidrólise do amido. Nós vamos falar do amido hoje. O amido já é um polissacarídeo, ele já é milhares de glicoses unidas umas às outras. Quando você ingere o amido, nesses tipos de alimentos diversos, tubérculo da batata também tem muito amido, banana, né? A amilase digere o amido em glicose, as moléculas de glicose que formam ele, porque senão a gente não consegue absorver, porque a molécula é muito grande. A amilase pode clivar nas moléculas de glicose, ou às vezes clivar de duas em duas glicoses. Aí quando você tem duas glicoses unidas, você tem a maltose, tá? Então a maltose, a gente fala que ela é obtida por hidrólise do amido, né? Por quê? Porque o amido não é glicose mais glicose, é glicose mais glicose mais glicose mais glicose. Tem que ter milhares delas para formar a molécula do amido. Aí a amilase vem e degrada em moléculas de glicose isoladas, ou pode clivar de duas em duas. E aí, quando você tem duas ainda unidas, você tem a maltose. Mas ainda pode vir a amilase e desfazer essa ligação aqui que une as duas. Aí eu separo elas por completo, tá? Além da maltose, um outro disacarídeo que a gente tem, pessoal, é o açúcar das frutas, que a gente chama de sacarose. A sacarose é um disacarídeo, porque ela é formada por glicose unida a outra hexose, que é a frutose, tá? Olha lá, glicose mais frutose. Aí eu formo a sacarose, tá? Então, os disacarídeos, eles são formados geralmente pela união de hexoses. Então, glicose mais glicose é a maltose, glicose mais frutose, a sacarose, que é o açúcar das frutas. Sempre com o sufixo ose, né? Que significa açúcar. E eu posso ter glicose mais galactose. Aí eu formo a lactose, que é o açúcar do leite, tá? Então, nós temos que ter enzimas para degradar, para quebrar essa ligação e permitir que nós possamos absorver esses nutrientes. Porque com eles, nessa forma, unidos, a molécula é grande o suficiente para não atravessar a parede do intestino. Então, o que é que vai acontecer? Eu preciso clivar essa ligação para liberar as duas moléculas separadas, porque aí sim elas têm um tamanho molecular que permite atravessar o intestino, cair na corrente sanguínea e o sangue levar esses nutrientes para as nossas células, tá? Então, quando você ingere o amido, vem a amilase salivar, né? Ou amilase pancreática, né? Não é só na saliva que você tem amilase, e degrada o amido. Ou em moléculas de glicose isoladas, beleza, você consegue absorver,
ou moléculas de glicose unidas duas a duas, que no caso é a maltose. Aí tem que vir a maltase e clivar essa ligação aqui, que é as duas. Tem que vir a sacarase e clivar a ligação que une a glicose à frutose. Separa. E tem que vir a lactase e vir e clivar essa ligação que une a glicose à galactose, para você absorver as duas, tá? Lembra dos intolerantes à lactose que a gente falou na aula passada? Intolerantes à lactose não tem a lactase, a enzima que degrada a glicose da galactose. Se não degrada, se não cliva essa ligação, você não consegue absorver pelo intestino. E esse açúcar fica lá no intestino. E aí vem bactérias e fermentam essa lactose, produzindo gases, por isso que dá aquela distensão abdominal, desconforto, cólica, gera gases, né? Em virtude disso, da falta da enzima que cliva essa ligação aqui. Porque se não clivar, não atravessa o intestino, não vai para a corrente sanguínea. Fica lá. E aí as bactérias acabam fermentando isso, tá certo? Dúvidas sobre os disacarídeos? Alguma curiosidade? Por enquanto, não. E agora a gente vai para o grupo de carboidratos mais complexos que a gente tem, que são os polissacarídeos, né? Então a gente partiu lá dos açúcares mais simples, aqueles carboidratos que vão ter lá 3 átomozinhos de carbono, a no máximo 7, né? Que são os monossacarídeos. Aí quando eu tenho 2 desses monossacarídeos unidos, aí eu já passo para um grau de complexidade maior, formando os disacarídeos, né? Que é um grupo de oligosacarídeos, tá? Porque o oligosacarídeo, pessoal, é formado por cadeias curtas de monossacarídeos. Então, eu posso ter 2, 3, 4 monossacarídeos. 2 disacarídeo. 3 trissacarídeo. 4 tetrasacarídeo. Mas trissacarídeos, tetrasacarídeos são de ocorrência muito rara nos seres vivos. A gente nem tem exemplos assim de importância para citar. Então, o que estuda é só o que tem 2 monossacarídeos, que são os disacarídeos. E esses 3 exemplos aqui são importantíssimos. Vocês vão ser cobrados aí o resto da vida de vocês. Maltose, sacarose e lactose. Quais os monossacarídeos que se unem para formar cada um deles, tá? E por último, nós temos os polissacarídeos. Aí esses aqui, pessoal, são muito complexos, né? O peso molecular deles é bastante considerável. Eles são macromoléculas. Se lá em disacarídeo eu tinha 2 monossacarídeos unidos, aqui eu tenho que ter centenas, milhares de monossacarídeos unidos para formar um polissacarídeo. Mas a ligação é sempre a ligação glicosídica. Ela sempre se estabelecendo dessa forma, entre a hidroxila do carbono 1 de um monossacarídeo e o hidrogênio da hidroxila do carbono 4 do outro monossacarídeo. Aí esse aqui, a hidroxila do carbono 1 vai unir ao hidrogênio do carbono 4 e assim sucessivamente. Igualzinho a ligação peptídica para formar as proteínas. Ela sempre se estabelecia da mesma forma, né? São moléculas relativamente grandes, macromoléculas. E como são várias unidades repetidas entre si para formar a molécula, a gente tem o que a gente chama de um polímero. Tá? Proteína é um polímero. Mas quais são as unidades constituintes, os monômeros da proteína? Aminoácido. Polissacarídeo é um polímero. Mas quais são os seus monômeros? Quais são as unidades que unem para formar a sua molécula? Os monossacarídeos. Tá? Um dos carboidratos mais abundantes que nós temos, pessoal, é o amido, tá? Que é um polissacarídeo de ocorrência em plantas. Tá? Nós não temos amido no nosso organismo. A gente pode ingerir o amido e degradar ele e obter as suas moléculas como nutrientes, porque amido é formado por glicose, tá? Mas a gente não produz amido no nosso organismo. É um polissacarídeo de reserva de planta, tá? E de algas. A gente não encontra reserva energética de vegetais e de algas. O organismo animal não produz, tá? E o que é o amido? É centenas, milhares de quais monossacarídeos unidos entre si? Só glicose. Glicose, 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 glicose,
100 vezes, 1000 vezes unidas. Aí você tem um amido, tá? Por que que é reserva? Porque a glicose, pessoal, é o carboidrato. É a molécula orgânica produzida como alimento na fotossíntese pela planta. E aí, ela já oxida, ela já faz com que a glicose participe da respiração celular para produzir energia para manter suas funções vitais. Só que toda a glicose que a planta sintetizou pelo processo de fotossíntese, ela não consome na hora para manter as funções vitais dela. Aí o que ela não consumiu, o que ela faz? Ela reserva, ela estoca, unindo uma molécula de glicose à outra. E aí, quando você tem centenas a milhares delas unidas, você tem quem? O amido, que em alguns órgãos vegetais é muito abundante, tá? Então, por exemplo, o tubérculo da batata, ela armazena muito amido. A raiz da mandioca, né? E a partir do amido da mandioca você produz o polvilho, né? Os grãos de milho têm muito amido, tanto é que o amido de milho é a maisena. O trigo tem muito amido, por isso você tem a farinha de trigo, né? Banana tem muito amido, batata doce, né? Às vezes, pessoal, tem livro que não chama de amido da mandioca, chama fécula da mandioca, mas a molécula é a mesma. A única diferença de amido e fécula é que, às vezes, você usa o termo fécula quando o órgão é subterrâneo. Então, a batata é um tubérculo, é subterrâneo. A mandioca é uma raiz, ela é subterrânea. Então, você fala fécula da batata, fécula da mandioca. Agora, por exemplo, o milho, a espiga, ela já é um órgão aéreo. Aí não é subterrâneo. Aí você fala amido, amido de milho, amido de trigo, tá? Mas a molécula é a mesma. Só que tem gente que vai falar amido da batata, amido da mandioca, vai. Mas pode falar fécula? Pode. É só a utilização do termo. A molécula é a mesma, tá? Então, como eu disse, está muito presente em farinha dos grãos de milho, de trigo, né? No tubérculo da batata, na raiz da mandioca, no cotilédone do feijão. Você tem muito amido também. A banana, né, um fruto muito rico em amido, dentre outros exemplos. Quando a gente ingere o amido, aí as amilases, né, são enzimas que vão degradar o amido nas moléculas de glicose. E aí eu absorvo essa glicose e utilizo para manutenção das minhas funções vitais, né? Mas a molécula tem que ser degradada para absorver. No Professor, amido... Oi? o que é polímeros mesmo? Polímeros são macromoléculas, moléculas relativamente grandes, formadas por várias unidades repetidas e unidas entre si. Então, por exemplo, a proteína é um polímero. Por quê? Porque ela é formada por várias unidades iguais repetidas entre si, que são os aminoácidos. Então, um aminoácido, um segundo, um terceiro, um quarto, pelas ligações peptídicas lá, para formar um polímero. Polímero de quê? De aminoácidos. O polímero de aminoácidos é a proteína. O polissacarídeo, Entendi. ele é formado também por várias unidades repetidas. Que unidades são essas? Monossacarídeos. No caso do amido, é a glicose. Então, você vai ter glicose, 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 glicose. Então, polímeros de glicose seria o amido, tá? Ah, entendi. Obrigada. Por nada. No amido, pessoal, a gente só tem, mesmo centenas a milhares de moléculas de glicose que seja, na configuração alfa, tá? Então, a gente não tem glicose na configuração beta formando a sua molécula. Lá são só moléculas de glicose na configuração alfa, que é aquela que hidroxila no carbono 1 está abaixo do plano, né? Se estiver acima do plano é a configuração beta. No caso do amido, a gente só tem a configuração alfa, tá? A gente só tem moléculas de glicose na configuração alfa. Não tem moléculas de glicose na configuração beta, né? Olha lá, a gente sempre numera os carbonos a partir à direita do oxigênio, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque a glicose é uma hexose, então C6H12O6. E a forma tridimensional da glicose, encontrada no interior das células em que ela tem maior estabilidade, é essa forma cíclica da molécula, tá? É essa cadeia fechada de 6 carbonos, tá?
Bom, pessoal, para formar o amido, eu tenho que ter centenas a milhares de moléculas de glicose unidas. Elas se unem por ligações glicosídicas e essas ligações são de duas formas. Ou ligações que a gente chama de alfa-1,4, alfa porque envolve a glicose na configuração alfa, ou seja, a hidroxila vai estar sempre abaixo do plano, né? E 1,4 porque vai envolver o carbono 1 de uma molécula de glicose e o carbono 4 de uma outra molécula de glicose. Aí vai vir o carbono 1 com o carbono 4 de uma outra molécula e assim sucessivamente. As ligações são sempre estabelecidas da mesma forma, tá? Então, um tipo de ligação que nós temos no caso da glicose é essa, alfa 1, 4, que é uma ligação, ó, que determina, né, uma molécula, uma cadeia de açúcares ou de glicose linear, filamentosa, na forma de uma linha, ó. Ele vai ligando, 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 até você ter lá centenas a milhares delas unidas. Mas outras moléculas de glicose vão se unir, além dessa ligação alfa-1,4, olha lá, carbono 1 e 4, carbono 1 e 4, 1 e 4, ó, uma linha, carbono 1 e 4, carbono 1 e carbono 4, e assim sucessivamente, que são as ligações alfa-1,4. Existe uma outra ligação, que é alfa-1,6, que vai envolver o carbono 1, ó, o carbono à direita do oxigênio, então o carbono 1, e o carbono 1, 2, 3, 4, 5, e o carbono 6 de uma outra molécula de glicose, numa ligação que a gente chama de alfa-1,6. Aí essa ligação, ela gera uma ramificação na molécula. Ela não é linear, ela não é filamentosa, por envolver os carbonos 1 e o carbono 6, aí gera uma ramificação. Quando as moléculas de glicose só estão unidas por ligações alfa-1,4, você tem uma molécula linear, filamentosa, uma cadeia, né, nesse formato de uma linha, que a gente chama de amilose. E quando, além das ligações alfa-1,4 lineares, você tem Professor, Oi. então esse alfa-1,4 vai até a ligação onde dá o alfa, né? Que é essa ligação que junta o oxigênio lá em cima. Você repete, por favor? Essa ligação alfa-1,4 lá em cima, né? Esse 1,4 você conta até chegar nessa aí onde você tá certinho? Alfa-1,4, né? O alfa é porque a glicose está na configuração alfa. E 1,4 é porque ela sempre está envolvendo o carbono 1 de uma molécula de glicose e o carbono 4 de uma outra molécula. A contagem dos carbonos é sempre à direita do oxigênio. Então, aqui, ó, carbono 1, 2, 3, 4, né? Então, ligação alfa-1,4, porque aqui eu tenho, ó, o carbono 1 fazendo a ligação, ó, e o carbono, se você contar aqui, 1, 2, 3 e o carbono 4. Então, está envolvendo o carbono 1 e o carbono 4. Carbono 1 e o carbono 4. Carbono 1, carbono 4. Carbono. Ah, agora entendi. Carbono 4. E assim sucessivamente, tá? Agora, alfa-1,6 eu já estou envolvendo o carbono 1, ó, à direita do oxigênio, carbono 1. E olha lá com quem que ele está fazendo ligação? Com esse carbono. Mas esse carbono é qual? É o 6, porque se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó, o carbono 6. Então tá o carbono 1 e o carbono 6 na ligação. Aí essa ligação alfa-1,6, ela não gera uma molécula linear, filamentosa, ela gera uma ramificação. Quando você tem só unidades de glicose unidas por ligações alfa-1,4, que ela é linear, ela é filamentosa, ela é na forma de uma linha, você tem uma cadeia que se chama de amilose. Quando, além das ligações alfa-1,4, você tem ligações alfa-1,6, essa cadeia de glicose é chamada de amilopectina. O amido é 20% amilose e 80% amilopectina. Então, o amido é formado por duas cadeias de glicose. Aquelas
lineares, filamentosas, unidas por ligações alfa-1,4, e aquela que, além de ligações alfa-1,4, tem ligações alfa-1,6, ou seja, com ramificações da molécula. Aí eu tenho a molécula do amido, que é 20% amilose, 80% amilopectina. Dúvidas, pessoal, nesse tipo de ligação que forma um amido? Tranquilo, professor. Até agora. No caso dos animais, professor, a gente tem uma reserva de... Tem. Na planta, ela produz a glicose como molécula orgânica de alimento na fotossíntese e parte dessa glicose a planta vai consumir, ela vai utilizar para obter energia para realizar suas funções vitais. O que ela não consumiu, o que ela vai fazer? Unir uma molécula de glicose à outra, até você ter centenas a milhares dessas moléculas unidas, e aí você tem um amido, que é a substância de reserva dela. Nós, ao ingerirmos amido em alimentos diversos, nós, ao ingerirmos frutos, né, lá com sacarose, que tem glicose, ao ingerirmos leite, que também vai ter glicose, a gente vai obter essa glicose através da dieta, através dos alimentos, porque a gente não sintetiza o nosso próprio alimento, porque nós não somos seres fotossintetizantes. Toda essa glicose que a gente ingere, a gente não consome ela para manter nossas funções vitais, a gente ingere em quantidade maior do que nós necessitamos. E aí a gente estoca também essa glicose, unindo uma molécula de glicose à outra. A hora que você tiver centenas a milhares delas unidas, você tem a sua substância de reserva de glicose, que na planta é o amido, nos animais é o glicogênio, tá? E geralmente esse glicogênio é estocado aonde? No fígado. Aí, no período entre uma refeição e outra, tá? Entre café da manhã e almoço, entre almoço e o lanche, ou entre almoço e a janta, para que você não entre em hipoglicemia, o fígado vai lá e cliva o glicogênio nas moléculas de glicose que formam ele, e essa molécula de glicose vai para o sangue e o organismo vai utilizar para produzir energia, enquanto, né, você está ali no intervalo entre uma refeição e outra, tá? Então, a gente estoca a glicose na forma de glicogênio e não na forma de amido. E aonde que esse glicogênio é estocado? No fígado, tá? O glicogênio, assim como o amido, são moléculas de glicose apenas na configuração alfa, que ó, GLC significa glicose, apenas na configuração alfa. São ligações também alfa-1,4 e alfa-1,6. Então lembra, a alfa-1,4 é aquela que gera uma linha. É uma cadeia linear, filamentosa. E toda vez que você tiver uma ramificação, é a ligação alfa-1,6. Olha lá, ó, ramificou, é ligação alfa-1,6, tá? A única diferença é que no glicogênio a molécula ela é maior, ela se expande mais e ela é bem mais ramificada. Então ela tem muita ligação alfa-1,6, porque é essa ligação alfa-1,6 que gera a ramificação, tá? Mas é do mesmo jeito. Olha lá, carbono 1, carbono 4, carbono 1, a ligação carbono 4. Aí é as ligações alfa-1,4, né? E se eu tiver o carbono 1 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, carbono 1 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí é onde tem as ramificações. No glicogênio eu tenho bem mais ramificações do que no amido. Mas as ligações são também alfa-1,4 e alfa-1,6. Tá? A gente não estoca muita glicose na forma de glicogênio, não, tá, pessoal? É só assim, numa quantidade suficiente para não te dar hipoglicemia no intervalo entre as refeições. Se você ingerir muito carboidrato, muito açúcar, muita glicose, você não estoca ela toda na forma de glicogênio. Tem enzimas que convertem esse açúcar, essa glicose, em gordura,
tá? O organismo não gosta de estocar carboidrato, ele gosta de consumir o carboidrato para produzir energia. É a primeira fonte que ele vai utilizar. Agora, o excesso de açúcar, aí você tem que converter em gordura para estocar. Porque açúcar, esses grupamentos hidroxila aqui, ó, OH, ó o tanto de OH que tem altíssima afinidade pela água. Então, quando você estoca açúcar, você retém água, você retém muito líquido. E gordura não. Você estoca só a gordura não tem afinidade pela água, tá? Ela não traz a camada de hidratação, ela não traz uma camada de solvatação junto com ela, tá? Então, por mais que você fale assim, o carboidrato, ele é a primeira fonte de energia utilizada pelo organismo, então é só eu não ingerir gordura que eu não vou ter ganho de peso. O excesso de carboidrato, existem vias metabólicas que convertem ele em gordura, tá? E por isso que na maioria das dietas, você tem o primeiro tipo de alimento em que você vai ter uma certa restrição é carboidrato. Massas, os farináceos, né? Doce. Por quê? Para, na falta do carboidrato, você forçar o seu organismo a usar os estoques, as reservas de gordura. Porque enquanto você tiver carboidrato, o que você ingerir de gordura ou excesso de carboidrato é armazenado no tecido adiposo e ele fica lá. E esse tecido adiposo só vai aumentando o volume e você só vai ganhando peso. Então você tem que forçar o uso das suas reservas de gordura, ter um gasto de energia, né, com prática de atividade física, que não propicia um acúmulo muito grande de gordura no tecido adiposo, porque o organismo ele trabalha na lei da máxima economia. Então, o que você ingere, ele produz energia para você manter suas funções vitais, mas o que você não utilizou, ele vai estocar tudo, tá? Dúvidas sobre o glicogênio? E um outro tipo de polissacarídeo que nós temos, pessoal, é a celulose. A celulose é um dos principais responsáveis por fazer com que os carboidratos sejam as moléculas orgânicas mais abundantes no planeta, tá? Celulose, ela já não é mais um polissacarídeo de reserva, tá? Ele é uma molécula com função de suporte mecânico, é uma molécula com função estrutural, tá? Os vegetais, pessoal, eles não têm osso, eles não têm esqueleto, tá? Então, o que dá suporte, sustentação para os vegetais? As suas células, além de membrana, citoplasma e núcleo, externamente à membrana, eles têm uma estrutura mais externa, que é a parede. E essa parede celular, ela é formada de celulose. Uma célula vegetal isolada, a sustentação proporcionada pela parede é uma sustentação pequena, mas os trilhões de células que um organismo vegetal tem, o somatório dessa sustentação é tão eficiente que você pode ter vegetais com metros e metros de porte de altitude, tá? É devido a essa parede celular constituída por celulose. Essa celulose também é glicose, 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 até você ter centenas a milhares delas unidas, tá? Então, de todos os polissacarídeos que nós aqui falamos, glicogênio, celulose, todos eles são formados só por moléculas de glicose unidas entre si, tá? No amido e no glicogênio, glicose na configuração alfa, por meio de ligações alfa-1,4 ou alfa-1,6. No caso da celulose, a glicose não está na configuração alfa. Ela está na configuração que beta, aquela que no carbono 1, a hidroxila está acima do plano. Olha aqui, na celulose, nós temos moléculas de glicose em configuração beta, tá? Aquela que no carbono 1, a hidroxila, está acima do plano, ela não está abaixo, ela está acima, né? E as ligações que unem a glicose são ligações envolvendo o carbono 1 e o carbono 4. Não tem aquelas ramificações envolvendo o carbono 1 e o carbono 6, não. Só que aí eu não chamo de ligações alfa 1,4, porque a glicose está na configuração beta. Então é beta 1,4, tá? Então aqui é o carbono 1, carbono 4, carbono 1, carbono 4. E a posição dessa ligação, ó, é porque no carbono 1 a hidroxila está acima do plano, porque a configuração é beta,
Então, aqui, ó, está acima do plano. Esse é o carbono 4, então por isso que está abaixo. É no 1 que caracteriza a configuração alfa ou beta, tá? Então, ó, carbono 1 e carbono 4, carbono 1 e carbono 4. Configuração beta. Professor, você pode me mostrar essa diferença entre alfa e beta nos exemplos, por favor, para eu entender melhor? Tipo, nesse exemplo e no exemplo alfa? Mostra melhor. Você tem a configuração na forma de cadeia fechada da glicose e você passa a numerar o carbono a partir desse oxigênio à direita. Então, esse é o carbono 1. No carbono 1, você pode ter duas disposições da ligação do hidrogênio e da hidroxila. Se o hidrogênio estiver na parte superior e a hidroxila na parte inferior, a configuração é alfa. Se você tiver ao contrário, ó, o hidrogênio na parte inferior e a hidroxila na parte superior, aí a configuração é beta. Ah, entendi agora, obrigada. Aqui de novo, no carbono 1, se você tem hidrogênio na parte superior e hidroxila na parte inferior, alfa. Aí se você inverte, né, o hidrogênio vai para a parte inferior e a hidroxila para a parte superior, aí você tem a configuração beta. No amido e no glicogênio é só a configuração alfa. Na celulose é a configuração beta. Então aqui no amido e no glicogênio é sempre a configuração alfa. Na celulose é a configuração beta. Aqui eu não vejo o OH aqui em cima, né? Porque ele está participando da ligação glicosídica. Mas ó, o hidrogênio é embaixo. Então, quando o hidrogênio está embaixo e a hidroxila em cima, a configuração é beta. Tá? Bom, pessoal, a parte de carboidratos é essa. Agora a gente vai entrar em lipídios. Se alguém tiver alguma dúvida sobre qualquer parte do carboidrato, pode perguntar. Professor, Oi? quando a gente vai consumir a celulose, tem alguma diferença, tipo, de ser o vegetal cru com ele cozido? Por exemplo, nas células que quando aquece pode romper, alguma coisa assim? Não, você de toda forma vai estar utilizando enzimas que sejam capazes de degradar essas ligações para que a gente possa absorver as moléculas de glicose. Agora, você falou uma coisa interessante. A celulose, a gente não absorve ela, porque a gente não tem celulase, tá? Porque a nossa alimentação é onívora. Quem tem celulase? Ruminantes, né, o gado e cupins. Por isso que o cupim alimenta de madeira. Então, as paredes celulares, aquilo que você ingere, tá? E que é muito rico em celulose, por exemplo, a casquinha do tomate, do milho. Se você gerir um pedacinho de papel que é celulose, ele sai o quê? Nas fezes. Você não consegue absorver as moléculas de glicose que formam a celulose, porque você não tem a enzima que digere a celulose, tá? Cupim tem, por isso que ele digere a madeira. Ruminantes tem que ter, porque a alimentação deles é basicamente capim, é só vegetal. E aí eles não absorveriam nutrientes na quantidade necessária. O organismo animal, ao longo da evolução, por ser onívoro, ele não desenvolveu o desenvolvimento celulares, porque ainda assim a gente já tem uma tendência a ter grande ganho de peso e armazenar muito açúcar e o excesso de açúcar converter em gordura, né? Então não há essa necessidade. Nós não absorvemos as glicoses de celulose. Elas são eliminadas a celulose nas fezes. É o caso das fibras. As fibras têm muita celulose também. O que elas melhoram? O trânsito intestinal, né? Elas têm afinidade por água, então elas aumentam a hidratação, o volume do bolo fecal, mas elas não são digeridas, tá? Por quê? Porque nós não temos a celulase. Só animais que têm essa celulase é que é capaz de digerir ela. Certo? Entendi, obrigada. Bom, pessoal, lipídios é o grupo dos óleos e das gorduras, tá? Os lipídios, eles têm uma característica muito própria deles, que é essa insolubilidade em água. Óleo, gordura, não tem afinidade pela água. Os lipídios são moléculas apolares. A, prefixo de negação. Não polar. E a água é polar. Ela tem cargas elétricas. Então, a água dissolve sal,
açúcares, né? São carboidratos, tá? Os lipídios são solúveis em solventes orgânicos apenas. Éter, clorofórmio, benzina, querosene, tá? Mais água, eles não vão ter afinidade. Então, a principal característica dos lipídios é a sua insolubilidade em água e solubilidade em certos solventes orgânicos, né? E devido ao fato deles serem moléculas apolares. E na química, semelhante dissolve semelhante. Então, molécula polar dissolve polar. Então, a água é polar, dissolve molécula polar. Lipídio é apolar, então só solventes apolares é que vão ser capazes de dissolver ele também, tá? Assim como os carboidratos, que têm diversas classes, né? Monossacarídeos, os oligosacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos, os lipídios também têm as suas diferentes classes, né? Mas todas elas dentro desse grupo geral que seria o de lipídios. O primeiro grupo de lipídios que a gente tem são os triacilgliceróis, triglicérides ou triglicerídeos. O nome já é complicado e ainda tem 3 nomes ou sinônimos para a mesma molécula. É tudo a mesma coisa. Triacilgliceróis, triglicérides, triglicerídeos, tá? Esses lipídios são formados por um álcool chamado de glicerol, por isso que você tem gliceróis, glicérides, glicerídeos. É porque vem do álcool que eles têm na molécula, que é o glicerol. Que eu vou mostrar a molécula para vocês. E tri, porque unidos ao álcool, nós vamos ter 3 moléculas de ácidos graxos. Então, ó, eu tenho uma molécula do álcool glicerol unido a 3 moléculas de ácidos graxos. Então, pessoal, esse aqui, ó, é o glicerol. A molécula tem 3 carbonos, 8 hidrogênios, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem o C3H8O3. É a molécula do glicerol. O glicerol, esse sufixo ol, significa que é um álcool. Porque o que caracteriza na química a função álcool é a hidroxila. É o oxigênio com o hidrogênio. Tá? Então, o OH aqui é o que caracteriza o glicerol. Mais 3 moléculas de ácidos graxos. 1, 2, 3. O que é um ácido graxo? É um ácido que tem uma cadeia carbônica muito extensa. Tanto é que aqui ele colocou CH2 repetido N vezes. Porque eu vou ter 16, 14, 18 carbonos aqui no ácido graxo. E aí, para não representar aqui que fica muito extenso, coloca um N, significa repetido N vezes o CH2, né? E na química, o que caracteriza a função ácido? C dupla O, OH. Aqui, ó, C dupla O, O, aí tem que ter o hidrogênio, OH, para ser o ácido. Então, tem 1, 2, 3. Então, tem um álcool glicerol e 3 moléculas de ácido graxo, que vão ter que se unir para formar o triglicerídeo, o triacilglicerol ou triglicérides. Porque aqui eu não tenho ele ainda. Aqui eu tenho um álcool glicerol e moléculas de ácido graxo. Para uni-los, o que tem que acontecer? O hidrogênio da hidroxila do glicerol vai reagir com a hidroxila da função ácido do ácido graxo. Aí, de novo, H mais H, H2O. H mais H, H2O. H mais H, H2O. Então, sai aqui 3 moléculas de água. E aí, ó, esse oxigênio agora, a ligação que ele fazia com o hidrogênio, não tem mais. Esse carbono, a ligação que ele fazia com a hidroxila, não existe mais. Agora, eles vão ter que se unir para estabilizar e compensar a perda dessa ligação. Então, esse oxigênio vai se ligar, ó, ao C dupla O lá. O oxigênio ao C dupla O. O oxigênio ao CO. O oxigênio ao CO. É essa ligação aqui. Aí pronto, eu tenho o glicerol
unido a 3 ácidos graxos. Isso é o triglicerídeo ou triglicéride. Aqui o que está sombreado em azul são os átomos do glicerol e dos ácidos graxos envolvidos na ligação. É uma ligação que a gente chama de esterificação. Por quê? Porque forma uma função éster. Isso aqui, ó, C dupla O, O, C dupla O, O, C dupla O, O, C dupla O, O é a função éster na química. Por isso que é uma reação de esterificação, tá? Quem são os triglicéridos ou triglicerídeos? As gorduras, os óleos, tá? A manteiga, os óleos vegetais de soja, de canola, de girassol, de oliva, são triglicéridos ou triglicerídeos. É um tipo de gordura, tá? É um tipo de óleo, né? Tanto é que no lipidograma, quando você vai fazer exame de sangue, vem lá a sua taxa de triglicéridos ou triglicerídeos, né? E o colesterol vem separado, porque o colesterol é outra classe de lipídio que a gente vai estudar hoje. Não é um triglicéride. Colesterol não é formado por glicerol e nem por ácido graxo. É uma outra molécula, tá? E aí, pessoal, dúvida nessa reação aqui, na caracterização da molécula do triglicerídeo? Pode perguntar. Essa junção aí do glicerol e o ácido graxo é que forma a gordura? Exatamente. A junção do álcool do tipo glicerol com 3 moléculas de ácido graxo vai originar uma molécula única, né? Porque aí elas se uniram, e essa molécula é que é a molécula da gordura ou do óleo. Tá? Aí quando E a na gente. hora de Oi? continuar, depois eu pergunto. Quando a gente ingere um óleo ou uma gordura, a lipase, que é a enzima que digere lipídio, ela vai clivar esse lugarzinho aqui, ó, da função éster, e liberar os ácidos graxos e o glicerol. Aí o que a gente ingere? Os ácidos graxos e o glicerol lá no intestino, tá? E esses ácidos graxos aqui é que dão o teor de triglicérides lá do seu sangue. Você não absorve a molécula inteira, ela tem que ser digerida, tá? Ok, entendi. Obrigada. Por nada. Parece que tinha mais alguém que tinha perguntado ou não? E eu interrompi. Era eu mesmo, mas o senhor já respondeu. Ah, tá. Eu pensei que tinha sido uma outra colega. É que nessa parte que o senhor fala de clivagem é quando a gente também está precisando da reserva de energia, aí o corpo mesmo cliva para ser digerido essa energia? Muito bem, exatamente, tá? Quando você estoca a molécula, você estoca ela na sua forma conjugada, né, digamos assim, e aí quando a gente necessita de usar essas reservas, existem enzimas que vão degradar a molécula nas unidades que a constituem para a gente oxidar, né, reagir com o oxigênio para obter energia. Sempre é reagindo com oxigênio. Então, por exemplo, a glicose com oxigênio, ou a gordura com oxigênio, ou a proteína com oxigênio. A ordem é essa, tá? Carboidrato. Faltou carboidrato, gordura. Faltou gordura, você começa a usar proteína, tá? E por isso que, assim, não tem como você ser privado, se você não ingerir mais alimento, porque você depois começa a consumir músculo, as proteínas do seu músculo, o organismo como uma tentativa de sobrevivência, tá? Não tem como você viver de água e luz, igual planta, não tem jeito, porque você vai começar a usar partes das suas células, dos seus tecidos para produzir energia. Primeiro os estoques de açúcar, glicogênio, depois gordura e depois proteína. Por que o organismo gosta de carboidrato? Por que é o principal? Porque a reação com o oxigênio com o carboidrato é uma reação muito limpa. Ela não gera subprodutos. Ela vai gerar gás carbônico, água e a energia. Agora, gordura, as etapas metabólicas são muito extensas, são várias e gera subprodutos. Proteína gera muito composto nitrogenado, gera amônia, gera ureia, tá? E aí o organismo dá preferência para o carboidrato porque é uma reação mais limpa, tá? E também é mais um motivo para
ter que tomar água, né? Pra não dar desidratação, porque na hora de quebrar os triglicerídeos vai precisar de 3 moléculas de H2O. Exatamente, muito bem. Da mesma forma que a gente libera moléculas de água quando está unindo essas moléculas, para digeri-las, todas as vezes que a gente ingerir, né, essas moléculas e as enzimas necessitarem de clivar nas unidades menores que a formam, como você bem disse, a gente vai ter que fornecer moléculas de água para que o hidrogênio e a hidroxila da molécula de água possa estabilizar essas ligações e separar elas. E isso não só para o triglicerídeo. A gente viu que isso acontece na ligação glicosídica, né? Quando a gente vai degradar açúcares também, porque olha aqui, olha lá, eu tenho que fornecer a molécula de água. Então, quando eu vou quebrar a ligação, é uma reação de hidrólise, uma quebra pela água. Quando eu uno, é uma reação de condensação, porque os átomos se condensam e formam a água. E, na semana passada, a gente viu que a ligação peptídica para formar proteína também liberava a molécula de água. Então, para eu degradar a proteína, de novo, eu vou ter que fornecer a molécula de água. É muito bem colocada essa interpretação sua, tá? É isso mesmo. A gente precisa da molécula de água para ter uma digestão dessas moléculas de forma eficiente, né? Então, ó, exemplos de triacilgliceróis, né? Aqui, ó, eu já estou representando o glicerol, os 3 átomos lá, né, de carbono, e as 3 cadeias de ácido graxo. Olha lá. Cada bolinha dessa aqui seria um carbono, ó. Então, o ácido graxo é uma cadeia bem extensa de carbono. Porque quanto mais carbono eu tiver, pessoal, mais hidrofóbica, menos afinidade pela água essa molécula vai ter. Então, o glicerol unido às 3 cadeias de ácido graxo. Então, triacilglicerol, tá? A manteiga, né, é um exemplo de triacilglicerol. Toda vez que você ingere ela, né, você vai degradar no glicerol e nos ácidos graxos e absorver isso. E os óleos também são um tipo de triacilglicerol, tá? Mas por que que a manteiga é sólida à temperatura ambiente e os óleos são líquidos? As cadeias dos ácidos graxos, das gorduras, né, que são sólidas à temperatura ambiente, elas são cadeias saturadas. O que é isso? Os carbonos se unem aqui por ligações simples apenas. No caso dos óleos, você tem, olha lá, o glicerol e as 3 cadeias de ácido graxo. A cadeia, 1, 2 ou as 3 dos ácidos graxos que formam o óleo unido ao glicerol, né? Elas são cadeias insaturadas. O que é isso, professor? São cadeias que eu não tenho só ligações simples, unindo os carbonos, eu tenho duplas ligações. E quando eu tenho duplas ligações, isso gera dobras na molécula. E essas dobras fazem com que essas moléculas elas não consigam estar tão próximas umas às outras. Isso gera um empacotamento molecular mais frouxo. E aí o óleo é líquido à temperatura ambiente, porque sua cadeia é insaturada. As gorduras, as cadeias são saturadas. Então, ó, as cadeias de ácido graxo são lineares. Então, elas ficam muito próximas umas às outras. E aí isso faz com que elas sejam sólidas à temperatura ambiente, tá? E não sei se vocês já ouviram falar também que as gorduras insaturadas são menos saudáveis, são mais prejudiciais ao organismo do que as saturadas, né? Porque para o organismo clivar essas duplas ligações aqui, para produzir energia, ele gera mais subprodutos ainda. Lembra que a reação não é tão limpa? Quando a cadeia é saturada, apesar de ser uma gordura, é pior que carboidrato para produzir energia, mas ainda assim são menos subprodutos do que gerados por cadeias insaturadas, igual de óleos vegetais, né? E aí, muitos desses subprodutos podem ser radical livre, e radicais livres causa muita oxidação, causa envelhecimento, e são mutagênicos também, pode inclusive induzir ao câncer. Então, hoje já está mais do que estabelecido que os óleos vegetais, eles não são saudáveis para ser utilizados na dieta. Vocês sabem, né? Que já está determinado que, por exemplo, gordura de porco, ela é muito mais saudável do que você utilizar um óleo vegetal, porque é uma gordura sólida à temperatura ambiente com cadeias saturadas. Toda vez que tiver uma cadeia insaturada, isso é pior. E tem uma pior ainda, pessoal, que é a margarina.
A margarina não é uma manteiga, gente. A margarina, ela é obtida industrialmente, adicionando átomos de hidrogênio num óleo vegetal. Toda vez que você adicionar um hidrogênio nesse óleo vegetal, você desfaz essa dupla ligação. Aí o hidrogênio é que passa a fazer a ligação com o carbono para desfazer essa dupla ligação. Aí a cadeia fica saturada, ela fica linear, as moléculas se unem mais e ela adquire uma consistência sólida, né? Mas a margarina é o que a gente chama de gordura vegetal hidrogenada. Por quê? Porque era um óleo vegetal que se tornou uma gordura, por isso gordura vegetal. E hidrogenada, porque eu tirei a insaturação da molécula, as duplas ligações, para ela ficar linear, adicionando hidrogênio. Por isso gordura vegetal hidrogenada, que é péssimo para a saúde, mas é muito prejudicial mesmo. A gente tem, pessoal, alimentos que são prejudiciais e a gente tem outros que matam, tá? E tem alimentos que se você incorporar na sua dieta diária, você, muito provavelmente, você vai ter doenças degenerativas, a predisposição a câncer, de uma maneira muito precoce. Então, tem muita alimentação ruim? Tem. Agora, as que matam, você não pode ingerir, margarina, refrigerante, pipoca de micro-ondas e aqueles... Tem uns requeijões que eles são muito baratinhos, enriquecido com amido. Isso aí, gente, a pipoca de micro-ondas ela libera até a acroleína, que é liberada em fuligem, no produto gerado pela queima de combustíveis em escapamento de carro, tá? A margarina, ela vira quase que um plástico no interior dos seus vasos sanguíneos, tá? Então, e tanto é que você pode ver, e são mais onerosos, né? Os que são mais saudáveis. Então, por exemplo, a margarina, ela é bem mais barata do que em relação à manteiga. Então, por exemplo, se utiliza... mas eu não ingiro margarina, professor. Mas a maioria de bolos que você compra ou que faz em casa, aquelas massas prontas, pede para pôr margarina ou manteiga. A maioria das pessoas, principalmente quando você compra, né, em casas de bolo, eles vão estar usando provavelmente margarina, porque é mais barato. E aí você acha que você não está ingerindo margarina, mas você está. Já viu que se você deixar margarina... quase, não vai formiga, para embolorar e mofar é muito mais difícil do que uma manteiga, de tão prejudicial, que ele não tem nutriente nenhum. Até outros seres vivos, né, percebem que não tem aproveitamento de nutrientes ali, porque ela é uma gordura vegetal hidrogenada. Ela é um óleo vegetal, e os óleos vegetais já não são saudáveis, que por um processo industrial você adiciona hidrogênios para desfazer essas duplas ligações, aí esse óleo se vira uma gordura, por isso gordura vegetal hidrogenada, porque ao adicionar os hidrogênios, você quebra essas duplas ligações, as cadeias de ácidos graxos ficam retas, lineares, saturadas, e aí ela adquire uma consistência sólida, tá? Pode perguntar. Deu para entender essa parte dos triacilgliceróis? Deu para entender. Esses triacilgliceróis é uma coisa diferente do que aquelas... Porque triglicerídeos tinha 3 formas de escrever, né? Esse é diferente ou é só uma forma diferente de falar? É só uma forma diferente de falar. Quando eu falo... Então, certo. Quando eu falo aqui, triacilgliceróis, triglicérides e triglicerídeos também, tá? Na verdade, do mesmo jeito que eu escrevi aqui, podia estar no título desse slide também, tá? Porque tem livro que só vai falar os triglicerídeos, aí tem livro que vai falar os triacilgliceróis, aí você vai ler na internet, fala os triglicérides, mas é tudo a mesma coisa, tá? Funções, né, dos triacilgliceróis, dos triglicérides ou dos triglicerídeos, dos óleos e das gorduras como um todo, né? A principal função é essa que a gente falou de reserva energética mesmo, né? Em momento de necessidade, pessoal. Então, assim, o organismo não gosta de usar gordura.
O organismo gosta de usar carboidrato. Na falta do carboidrato ou com um gasto diário de energia, né, pela prática de atividade física, aí você força o organismo a usar esses estoques de gordura, ou nem dá tempo de armazenar gordura, porque o que você ingere de carboidrato você já consome, então não é convertido em gordura, né? A gordura que você ingere ela é estocada pouco. Então, tudo depende da sua alimentação e da sua prática de atividade física. Esses são os dois pontos cruciais para controle de peso: reeducação alimentar e prática de atividade física, tá? Além disso, pessoal, vocês já viram que aqueles animais que vivem nos trópicos, onde as temperaturas são muito abaixo de 0 graus, focas, leões marinhos, pinguins, ursos polares, né? Eles têm a pele acolchoada com uma grossa camada de gordura. São bem fofos, né, digamos assim. Por quê? Porque a gordura atua como isolante térmico. Então, quando esses animais vão perder calor para o meio externo, esse calor ele encontra uma barreira muito grande, que é a grossa camada de gordura. Então, a maior parte desse calor fica retida no corpo do animal, mantendo o seu interior aquecido, mesmo que as temperaturas externas, né, estejam muito abaixo do 0 graus Celsius, tá? Quanto maior a camada de tecido adiposo, mais aquele animal tende a reter calor no interior do seu organismo. Algumas aves, né, patos, por exemplo, possuem uma glândula na cauda chamada de uropigiana. E você já viu um ritual de um pato antes dele entrar na água? Ele atrita o bico nessa glândula, essa glândula libera um óleo, e esse óleo ele é distribuído pelas penas do seu corpo. Por quê, pessoal? Porque óleo, gordura, triacilgliceróis, nós acabamos de falar. A principal característica deles é a sua insolubilidade em água. Então ele forma uma espécie de uma camada impermeabilizante na superfície dessa pena. A pena revestida por essa camada de óleo, ela não interage com a água não interage com essas penas, não molha essas penas, não encharca, não aumenta a massa corporal, a densidade do pato, e ele consegue flutuar na superfície da água. Certo? Sobre os triacilgliceróis, que agora a gente vai passar para uma outra classe de lipídios. Certo. Fosfolipídios, pessoal. Lipídios combinados a um grupamento fosfato, tá? Esses fosfolipídios, a gente só estuda eles porque são esses lipídios que estão presentes como constituintes da membrana das células, tá? Olha aqui, o que é a molécula do fosfolipídio? Como um lipídio, eu vou ter o álcool glicerol, lembra lá, com 3 carbonos? Ó, 1, 2, 3. Então, vou ter lá o glicerol, as suas hidroxilas unidas às cadeias de ácido graxo, mas aqui não é triacilglicerol, são só 2 cadeias de ácido graxo. Podia ser diacilglicerol, por exemplo, né? Mas não é, a gente chama de fosfolipídio. Mas tem um glicerol e 2 cadeias de ácido graxo. Não é mais uma. Uma das cadeias, não é mais 3, né? Uma das cadeias tem insaturação, tem dupla ligação, que gera uma dobra na molécula, tá vendo? Porque toda vez que ela não tem insaturação, não tem dupla ligação, ela é reta. Aqui, uma delas tem uma dobrinha aqui, uma perninha, né? E fosfo, porque combinado ao glicerol e aos ácidos graxos, eu vou ter um grupamento fosfato, que é esse PO4, tá? Que tem uma carga negativa. E ainda unido a uma molécula de colina, que tem esse átomo de nitrogênio aqui positivo. Então, pessoal, o fosfolipídio ele tem uma característica muito particular dele, que ele tem uma parte da molécula, que é a parte lipídica, apolar, sem afinidade pela água, hidrofóbica, mas o grupamento fosfato e o colina, que tem cargas, é a parte polar hidrofílica da molécula. Então, o fosfolipídio é uma molécula de caráter duplo. Ela é uma molécula que a gente chama de anfipática, um anfótero, porque ela tem uma parte apolar, que é a parte lipídica, e a parte polar, que é a do grupamento fosfato com a colina. Tá?
Aqui eu estaria representando o glicerol, as duas cadeias de ácido graxo, o grupamento fosfato e o grupamento colina, tá? Que tem um átomo de nitrogênio, né? Nós vamos estudar células, né? Na unidade 3, a gente vai ver em detalhes as células, mas a membrana das células, quando você desenha lá a célula com aquela linha, fazendo com que a célula seja um compartimento fechado, né? Aquele envoltório mais externo, se você pegar um pedacinho daquela membrana lá, no microscópio eletrônico, ela é assim, ó. Ela é formada por duas cadeias, por duas camadas de fosfolipídios. Olha aqui, ó, essa bolinha seria a cabeça do fosfolipídio, polar hidrofílica. Você está representando aqui o grupamento fosfato e a colina. E aqui, ó, as duas cadeias de ácidos graxos. Mas olha o tanto de fosfolipídio que você tem. E são duas camadas, tá? E dispostas desse jeito. As cadeias apolares ou de ácidos graxos na região mediana, voltadas uma em contato com a outra, e as cabeças polares voltadas para o lado externo, para o meio extracelular, e voltadas para o lado interno da célula, para o meio intracelular. Por quê, gente? Porque a água tem que chegar tanto por fora quanto por dentro da célula, e essa parte é hidrofílica. Pensa essa posição aqui ao contrário. As cabeças em contato na região mediana e as caudas voltadas para o meio externo e para o meio interno, sem afinidade pela água. A água chegava aqui, a célula repelia ela. E sem água, não há atividade metabólica no interior das células, né? A membrana tem umas moléculas de proteína mergulhadas também, tá vendo? Mas a principal constituição é fosfolipídica. Então, são moléculas que possuem uma extremidade polar, que é representada pelo grupamento fosfato e pela colina, com carga elétrica, com afinidade pela água, é uma parte hidrofílica, e uma longa cadeia apolar não ionizada, que é a parte lipofílica hidrofóbica. O glicerol lá com os ácidos graxos, tá? Pessoal, uma molécula de detergente. O detergente, ele é como se fosse um fosfolipídio. Ele vai ter umas caudas graxas com afinidade por óleo, por gordura, e uma cabeça polarizada com afinidade por quem? Pela água. Então, por isso que você for lavar, né, vasilha muito gordurosa, só com a água você não consegue retirar aquela gordura. Mas você adiciona o detergente direciona suas cadeias polares para a gordura. Desculpa. Ele direciona suas cadeias apolares, graxas, para a gordura. E a parte polar se une à água. E aí, no enxágue, você arrasta a gordura juntamente com a água, tá? Tanto é que você pode produzir... o detergente é um sal de ácido graxo, pessoal. Você já viu aquele sabão caseiro que você vai pôr óleos de fritura, né, que você utilizou na cozinha por várias vezes. Aí você vai colocar álcool, não é? Essa receita. E você coloca soda. A soda é o hidróxido de sódio, né? O álcool faria o papel do glicerol. O óleo vai fornecer as cadeias graxas. Aí você vai unir o glicerol ao ácido graxo. Você já tem a molécula de gordura. E a soda vai fornecer o sódio, Na+, que é a cabeça polar do detergente, que vai ter afinidade pela água. E as caudas graxas pela gordura. Aí você tem um sabão caseiro, né? Shampoo vai ter um outro tipo de tensoativo, não pode ser tão irritante, né? Igual um sabão caseiro. Mas tem também, sempre, tudo que tem ação detergente, de limpeza, tem que ter uma parte com afinidade por gordura e uma parte com afinidade pela água, tá? Dúvidas? Então, é o principal componente. Membrana de bactéria, de alga, de protozoário, de fungo, de animal, de planta, é tudo desse jeito. Existe um outro grupo de lipídios que aí eles em nada têm a ver com ácido graxo e com glicerol, tá? Eles só são lipídios porque são também solúveis em água. Mas esquece agora que esse glicerol, esses ácidos graxos, igual os fosfolipídios e os triacilgliceróis, tá?
Nós temos agora os esteroides, que é o grupo do colesterol. Bom, pessoal, olha a molécula do colesterol. Ele já não tem mais nada a ver com ácido graxo nem com glicerol. O colesterol, ele sempre vai ter um núcleo esteroide. Qualquer molécula que tenha esse esqueleto carbônico aqui, representado em azul, que são 4 cadeias cíclicas de carbono, ele é um esteroide. Esse aqui é o núcleo esteroide. São essas 4 cadeias de carbono aqui, que quimicamente tem um nome bem, assim, complicadinho, que é ciclopentano peridrofenantreno. Então, o ciclopentano peridrofenantreno são esses 4 anéis de carbono aqui, ó, interligados. É o que caracteriza o núcleo esteroide, tá? Esse é o núcleo esteroide. A molécula de colesterol tem que ter uma hidroxila nesse núcleo esteroide e essa cadeia lateral aqui de carbono, tá? O colesterol, pessoal, ele não tem afinidade pela água. Então, lá na corrente sanguínea, ele fica em suspensão, ele não dissolve. Fica aquelas gotículas lá de colesterol. Aí, tem que ter uma proteína para transportar esse colesterol. Nós não temos proteínas transportadoras. Lembra da hemoglobina, que transporta o oxigênio, o gás carbônico? Nós temos uma proteína que transporta colesterol, que são as lipoproteínas, tá? Esse transporte, ele pode ocorrer de 2 formas. Tem lipoproteína que pega o colesterol e deposita na parede dos vasos, que é muito ruim. E tem lipoproteína que coleta esse colesterol, removendo ele das paredes dos vasos, o que é bom. Então, na verdade, é isso que caracteriza o que a gente chama de bom e de mau colesterol, tá? Mas, na verdade, pessoal, o colesterol é o mesmo. A molécula de colesterol não muda. O que muda é o tipo de proteína que está transportando ele. Então, a lipoproteína conhecida como LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, ela deposita o colesterol na parede dos vasos. E aí isso pode obstruir, predispor a hipertensão arterial, e cardiopatias, e até mesmo a derrames, infartos, né? Agora, a HDL é uma outra lipoproteína, é a lipoproteína de alta densidade, que ela pega o colesterol da parede dos vasos, que foi depositada pela LDL, removendo e levando para o fígado. E aí o que acontece? Se você retirou da parede dos vasos, isso é bom, tá? Tanto é que quando você faz o lipidograma, você tem lá a concentração de LDL e de HDL. Quanto maior o de HDL tiver, bem melhor para o seu organismo. LDL muito elevado predispõe a cardiopatias, tá? Tem uma macetezinha aqui, ó. LDL é o colesterol ruim. Logo, Deus leva. Porque se você não cuidar, esse colesterol ruim aqui vai trazer como consequência diversas enfermidades cardíacas para você. E HDL, se estiver alto, pelo menos por hoje, né? Hoje, Deus livra. Porque está retirando essas placas de colesterol dos seus vasos, tá? Mas o colesterol, gente, é sempre o mesmo. Esse termo é um termo, assim, informal. Colesterol bom e colesterol ruim. Porque, na verdade, o colesterol é o mesmo. O que muda é a qual lipoproteína ele está ligado para ser transportado. Aí isso faz toda a diferença, né? Porque ou ele é depositado na parede dos vasos, ou ele é removido. O colesterol, pessoal, ele é muito importante para o seu organismo. Ele tem várias funções. O problema é o excesso. Então, né, como tudo na vida, o que vale é o equilíbrio. A falta ou o excesso traz problemas. O excesso de colesterol é que é ruim, mas ele entra na constituição das membranas. Então, as membranas são fosfolipídicas, 2 camadas de fosfolipídio, né? No caso das membranas animais, vegetal não. Mas de animais, ela precisa de colesterol, tá vendo? Ó? Aqui as moléculas de colesterol, para dar elasticidade, fluidez para essas membranas, tá? Então, toda vez que as suas células forem se dividir, para produzir novas células, você precisa de colesterol, porque esse colesterol entra na constituição das membranas. Outra coisa, não sei se vocês já ouviram falar, nos hormônios esteroidais. Quem fornece o núcleo esteroide para sintetizar esses hormônios é o colesterol. Então, ó, o núcleo esteroide é esse. Olha lá, o núcleo esteroide, o núcleo esteroide, o núcleo esteroide. A cadeia lateral é diferente, mas o núcleo esteroide, quem fornece para sintetizar os hormônios esteroidais é o colesterol.
Quem são os hormônios esteroidais? Os sexuais. Então, testosterona, estrógeno, progesterona, só é sintetizado se você tiver colesterol. Testículo só sintetiza testosterona se tiver colesterol. Estrógeno e progesterona só são sintetizados nos ovários se tiver colesterol, tá? E esses hormônios, né, para libido, para fertilidade, para ganho de massa muscular, tudo eles são importantes. E você precisa do colesterol, né? Agora, por exemplo, os anabolizantes esteroides. Então, são derivados no núcleo esteroide, muito associados à molécula de testosterona, mas numa forma muito ativa. Aí o ganho de massa é surpreendente, né? Mas também pode ser que aumente pelos, atividade de glândula sebácea, predispõe muita espinha, alterações de voz, e esses hormônios, consequentemente, também podem induzir a alguns tipos de câncer, tá? Mas o ganho de massa, ele ali acontece, porque é uma característica desses esteroides, né? E ainda, o colesterol é utilizado para produzir a bile, tá? O tal dos sais biliares. A bile, ela é produzida, né, no fígado, a partir do colesterol, e armazenada na vesícula biliar. E a vesícula biliar libera isso no intestino. É o seguinte, pessoal. Quando você ingere uma gordura, a gordura ou o óleo são umas gotículas muito grandes. A lipase não consegue ir lá e digerir a molécula de gordura no glicerol e nos ácidos graxos. A gente tem que emulsionar essa gordura, esse óleo. O que é emulsionar? É aquela gotícula grande, ela ser segregada, ela ser separada em gotículas menores, para a lipase conseguir agir. Quem faz isso? A bile. E a bile é produzida a partir do colesterol. A bile é como se fosse um detergente. O colesterol é a parte lipídica, a parte gordurosa, né? E a cabeça da molécula polar dos sais biliares, ela é obtida a partir de um íon, igual você faz lá o sabão caseiro, né? A soda, o hidróxido de sódio, fornece o sódio, que é a parte polar. E a bile, os sais biliares, têm colesterol como gordura, e um sódio ou algum outro íon ou mineral unido ao colesterol para ser a parte polar, para se ligar à água e emulsionar a gordura. Emulsionou a gordura, você consegue fazer com que a lipase atue sobre ela, faça a sua digestão e você absorva. Tem medicamentos que são que degradam os sais biliares, desfaz. Se você desfazer o sal biliar, você não emulsiona a gordura. Se você não emulsiona a gordura, você o quê? Você não digere gordura e você elimina ela nas fezes. Não sei se vocês já ouviram falar do Xenical, né? Que é o nome comercial do medicamento. A patente dele já quebrou, ele pode até ser manipulado, que é o Orlistat. O Orlistat faz isso. Ele desfaz sais biliares. Desfazendo o sal biliar, você não emulsiona a gordura. Se você não emulsiona a gordura, você não digere. Se você não digere gordura, você não absorve. E aí ela é eliminada nas fezes, tá? Mas não é a oitava maravilha do mundo. Você vai tomar o Orlistat, não absorve gordura, come gordura e vai ser feliz pro resto da sua vida. Não é assim, porque você tem que ter um controle da dieta de gordura, porque senão você tem muita diarreia. Se for tá tomando Orlistat, vai num churrasco, por exemplo. Se você ingerir muita gordura, né? Se você fizer o uso do Orlistat, você não precisa nem sair de casa, porque você vai passar um dia de rei só no trono. Porque gordura, ela é lubrificante. Ela diminui a capacidade do esfíncter anal de segurar as fezes. E aí, a pessoa tem diarreias muito severas, fortes, né? Dependendo do tipo de alimento que ela ingerir. Tem que diminuir a ingestão de gordura, tá? Ela é passada por alguns nutrólogos, né? No caso de a necessidade como uma motivação de um ganho de peso inicial, né? Enquanto a pessoa está ali reeducando a sua alimentação, está voltando para a prática de atividade física, mas não pode usar isso sempre, né? Porque essas diarreias constantes, você perde muitos minerais, perde muita água, você desidrata. E outra coisa, gente, você precisa de gordura para absorver vitaminas lipossolúveis. Vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, elas só são absorvidas se você
é ingerir gordura, porque elas são lipossolúveis. A vitamina C e do complexo B, não. Mas as lipossolúveis, sim. Aí você começa a ter deficiência de vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina D aí no contexto da Covid, né? Ela é importantíssima para a imunidade, então seu sistema imune não funciona direito sem vitamina D, e aí vem todos os problemas, né? Então é aquela história, medicamento é droga, e droga você só deve utilizar quando o benefício de uso justifica o risco, porque sempre vai ter um risco. E não pode ser por muito tempo. Então você pode usar ali no início como uma forma de motivação para perder peso, mas depois você tem que manter com atividade física e reeducação alimentar mesmo, tá? Dúvidas, pessoal, sobre essa parte? Eu vou dar um intervalinho de 6 minutos. São 9h44. 9h50, 10 para as 10, aí a gente começa a segunda parte da aula. Tá ok? Ok.